Olá, boa tarde. Boa tarde, que é Pastor Anderson da Igreja Batista do Natal. Eu estou tendo algumas dificuldades para gerar o vídeo para o Facebook, tá bom? Tá travando um pouco aqui. Porque no Brasil você contrata uma internet boa, mas a obrigação da empresa é lhe dar só 10% daquilo que você comprou. Então a lei permite que você comprar 100, a empresa lhe dá 10. Você paga por 100, a empresa lhe dá 10. É assim que o Brasil funciona, é assim que a internet no Brasil funciona. Então, infelizmente, eu estou aqui na minha casa para fazer essa transmissão, né? Não sei se de fato a qualidade do áudio e da imagem está muito boa, por conta desses problemas aí de conexão, tá bom? Estou tentando transmitir para o Facebook e para o YouTube. Tá bom? Então, se você quiser aí me dar um feedback, de vez em quando aqui o programa que usa aqui, o YouTube, ele avisa que a taxa está baixa, a taxa do áudio está baixa, a taxa do vídeo está baixa. Eu queria que ele fosse reclamar com a empresa que presta serviço de internet aqui para casa. Tá bom, queridos? Eu só quero conferir aqui na internet para ver se de fato está chegando o sinal aí. Tô vendo que tá travando um pouquinho, tá certo, gente? Mas, infelizmente, eu não tenho muito o que fazer não, tá bom? Não, a gente endoida. No Brasil, se você for querer as coisas no top, do jeito ideal, pelo que você paga, você fica doido, né? Mas eu tô vendo aqui que no YouTube tá travando, o Facebook também tá travando, tá nem gerando aqui, tá certo? Mas a gente tem que sobreviver às frustrações quando as coisas dão errado, tá certo? Queridos, vamos focalizar aqui, abandonar essas coisas que nos entristecem e vamos aqui então focalizar no nosso estudo dessa tarde, continuando aquele estudo que nós iniciamos no sábado passado, onde nós começamos a falar sobre a Reforma Protestante, falamos sobre como tudo iniciou, o que provocou, quais fatores foram marcantes, né, no início da Reforma Protestante. Falamos sobre alguns nomes dos pré-reformadores, falamos também sobre alguns reformadores, e hoje a gente finalmente vai querer entrar na questão dos solas, né, os 5 solas da Reforma Protestante. Então, eu quero começar orando, quero agradecer pela sua presença, pedir que você compartilhe com a gente. Se você tiver alguma dúvida com relação alguma coisa que a gente vai falar, você pode deixar sua dúvida, sua sugestão, sua crítica aí nos comentários que a gente tenta ler e melhorar, tá bom? Mas então sigamos, queridos, vamos orar e a gente vai iniciar o nosso estudo dessa tarde, que é o estudo sobre a sola escritura, somente a escritura, tá bom? Vamos orar. Pai, eu te agradeço por essa tarde, estar aqui com os irmãos, que o Senhor nos abençoe e nos enriqueça por intermédio desse estudo, para compreendermos, ó Deus, a importância dos fundamentos da nossa fé. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu queria, então, começar a falar com vocês. Nosso tema são as 5 solas da Reforma Protestante. E nós, como eu falei, nós fizemos um apanhado histórico de como iniciou a reforma, quais foram aqueles fatores, né, que contribuíram para o surgimento da reforma protestante. E hoje, então, a gente vai dar mais um passo, tá certo? Eu tenho outros materiais e quando eu terminar esse estudo, a gente vai disponibilizar todos esses slides nesse link que está aparecendo aí para você. Já tem outros slides, outros materiais que a gente produz. Você pode baixar, é gratuito, tá certo? É no slideshare.net/viva a igreja, tá bom? Aí você baixa lá e faça bom proveito, tá certo? A gente tinha falado até no nosso encontro passado sobre a reforma até o período de Martinho Lutero. Deixa eu preparar aqui porque eu vou precisar de vez em quando desaparecer, tá certo? Bom, desaparecer. Quando Lutero ele inicia a reforma então ela começa a ganhar corpo, começa a ganhar espaço no mundo todo, né? Todo mundo da cristandade daquela época, ela começa a passar por esse mesmo período, que foi um período
de grande turbulência para a sociedade, grandes mudanças, como eu falei, por conta do Renascimento, por conta do surgimento do capitalismo e tantas outras questões, né? E nós tivemos aí no mundo grandes reformadores, que a gente infelizmente não pode falar sobre cada um, mas eu queria lhe estimular depois talvez a conhecer alguns desses aí que foram importantes para a história da igreja, né? Como Martinho Lutero, Ulrich Zwinglio, Johannes Bugenhagen, Thomas Kremer, Guilherme Farel, Martin Bucer, William Tyndale, Menno Simons, Philip Melanchthon, Johannes Brahms, John Knox, João Calvino, né? Nós temos aí grandes nomes, como por exemplo de William Tyndale, que foi um homem que se notabilizou pela tradução da Bíblia, e no ano de 1536 ele foi queimado pela Igreja Católica por conta da tradução que ele fazia das Escrituras, né? Ele era naquela época ele já fazia tráfico de Bíblia, né? Ele imprimia secretamente Bíblias e mandava para as pessoas. Então, no ano de 1536 ele é assassinado pela Igreja Católica, tá bom? São grandes nomes da Reforma que nós infelizmente não temos tempo para se ater para falar sobre cada um deles, mas eu queria estimular você a procurar conhecer alguns dessa lista aí, que com certeza vai ser um tempo muito edificante, né? Lá na Suíça, lá na cidade de Genebra, na Suíça, nós temos hoje o chamado Muro dos Reformadores, né? E nós temos 4 figuras que foram dentro do contexto, né, da Suíça, importantes para a Reforma, que foi Farel, Calvino, Beza e Knox, né? Eles estão lá no Muro dos Reformadores em Genebra, na Suíça, tá certo? E quais são as 5 solas da Reforma Protestante? As 5 solas que nós chamamos, os 5 solas da Reforma Protestante são sola scriptura, solus Christus, sola gratia, sola fide e soli deo gloria. Essa palavra sola, ela significa somente na língua latina, né? Por isso que é conhecido como os 5 solas da Reforma Protestante, e nós traduzimos então a palavra como somente. Então, sola Escritura, somente a Escritura, solus Christus, somente Cristo, sola gratia, somente a graça, sola fide, somente a fé, e soli deo gloria, somente a Deus a glória. Então, são essas 5 solas. Nós vamos estudar uma por uma nos próximos dias, hoje e nos próximos 4 dias, e vamos iniciar hoje com a sola Escritura, somente a Escritura, tá certo? Para início de conversa aqui do nosso diálogo, né, não se sabe quem fez o primeiro uso desses que a gente chama de fundamentos, né, da fé cristã, que são os solas da Reforma Protestante. Não se sabe quem foi o primeiro a fazer uso, né? Na verdade, o que se tem é que ela se desenvolveu, né, esses 5 slogans da Reforma se desenvolveram a partir das formulações das confissões de fé, né? Passado o período da Reforma Protestante e a Igreja Cristã, então, a Igreja Reformada saindo, né, do domínio da Igreja Católica Romana, a Igreja Romana perdendo o seu poder também, aquele poder de matar, de tirar a vida daqueles que eles consideravam hereges e contrários à fé católica. Então começa a se desenvolver as chamadas confissões de fé, e essas confissões ajudaram no desenvolvimento da reforma no mundo e no estabelecimento das doutrinas, né? Porque você tinha uma ideia, um pensamento de um retorno à Escritura, e esse pensamento ele começa a invadir todos os cantos da onde havia o cristianismo, as igrejas católicas, né? Começa a gerar todo o envolvimento de pessoas que também desejavam reformar suas paróquias, né? reformar as suas igrejas, e o que ajudou durante esse processo, né, de orientação, de condução dessa identidade de igreja reformada foram justamente essas confissões de fé, que estabeleceram quais eram as doutrinas distintivas desse novo movimento, né? Em que elas diferenciavam da Igreja Católica. Por isso que as confissões de fé elas ajudaram a diferenciar, ou seja, existia a Igreja Católica Apostólica Romana e existiam as igrejas reformadas, e as doutrinas que a Igreja Reformada defendia se diferenciava substancialmente da Igreja Católica. Então isso servia para diferenciar, mas também serviam para dar identidade a esse movimento que surgia. Então não era só um movimento separatista, mas é uma nova compreensão, retorno à Escritura, a Escritura que dava uma compreensão então
a esse novo movimento da cristandade, né? E as solas, então, os solas, são um resumo que fundamentam todas as demais doutrinas reformadas, né? É o esteio, são os que a gente chama de pilares, os pilares de toda a reforma. O pensamento reformado, ele não pode ser resumido única e exclusivamente nos 5 solas. A reforma, o pensamento reformado, ele se estende para todos os aspectos da vida e da cristandade, da espiritualidade, se estende para tudo. Mas os 5 solas, eles são um resumo que fundamenta, que dá os pilares, as colunas de sustentação para todas as outras doutrinas reformadas. Como, por exemplo, uma doutrina reformada importante é o sacerdócio universal de todos os crentes. Você não vê, né, nos 5 solas, mas ela vem, né, ela pode ser retirada, pode ser pensada a partir dos 5 solas, que nós vamos ver aqui então, um por um. Quando, então, nós começamos o que a gente chama de período confessional da igreja, por que período confessional? Porque começou a ter esse movimento da criação das confissões de fé, que identificavam quais eram as doutrinas características e próprias, então, das igrejas reformadas. E nós temos aí, num período longo de tempo, o surgimento de várias confissões de fé, como as 67 artigos em 1523, a Confissão de Fé de Genebra em 1537, a Confissão de Fé da Guanabara em 1557, que foi uma das primeiras confissões de fé reformadas. Ela foi escrita na Guanabara, onde hoje é o estado do Rio de Janeiro, por 4 huguenotes que vieram da França e foram perseguidos, né, por Villegagnon, que tinha a França Antártica, que era o domínio francês, uma colônia francesa dentro da Guanabara, e por conta da fé reformada nele, eles foram assassinados, né? A maneira, né, Villegagnon, ele seguia aquela tática católica de resolver os problemas com os dissidentes, matando. Então, ele enforcou esses homens que ousaram, né, defender a fé reformada que eles tinham. Inclusive, você pode ler depois na internet uma história muito interessante sobre a confissão de fé da Guanabara. Em 1559, a confissão galicana, que era a confissão de Calvino, em 1560, a confissão escocesa, em 61, a confissão belga, 63, o catecismo de Heidelberg, em 66, a segunda confissão helvética, né, já tinha tido a primeira e uma segunda edição dela. Nós temos em 1619 o surgimento dos cânones de Dort, onde nós temos os 5 pontos do calvinismo, que também foram muito importantes para a igreja. E em 1647 nós temos aquela que acho que é a confissão de fé mais conhecida, né, do meio reformado, que é a confissão de fé de Westminster, tá certo? Então essas foram as confissões de fé. Os batistas, parece que eles não gostam muito de confissão de fé, né? Eles falam muito sobre declaração doutrinária, declaração de fé. Mas os batistas, eles na história, eles tiveram muitas declarações de fé. Por exemplo, em 1609 teve a breve confissão de fé, em 1644 a confissão de fé de Londres, em 1689 a segunda confissão de Londres, foi feita uma versão em 1677 e 89 outra versão. A confissão de fé da Filadélfia em 1742, a de New Hampshire em 1833, essa é uma das mais importantes porque ela influenciou e foi a versão utilizada pela Igreja Batista Brasileira, na sua primeira confissão de fé, que foi pela primeira Igreja Batista da Bahia, em 1882, ela então adota a confissão de fé de New Hampshire. E em 1916, a Convenção Batista Brasileira adota essa confissão de fé dos batistas brasileiros, que na verdade era uma tradução da Confissão de Fé de New Hampshire, como a sua confissão de fé. E ela usa a confissão de fé até a Fé e Mensagem Batista, né, que teve uma edição em 1925 e outra em 1963. Então, a confissão de fé foi um instrumento importante, ainda é, na verdade, um instrumento importante, que relaciona e mostra, né, quais são, então, as crenças, as doutrinas, né, que as igrejas reformadas, elas defendem, né? Mas vamos entrar agora, então, nesse assunto assim, bem importante, que é o que a gente está falando, nosso objetivo, né? Tudo isso foi um introito, né, uma introdução para a gente poder falar sobre os 5 solas da Reforma Protestante, né? E o primeiro sola
o sola scriptura, né, que é uma palavra latina que quer dizer literalmente somente a escritura. Então, o que isso significa, o que tem a ver para nós como crentes, né, qual é a importância de nós pensarmos sobre o sola scriptura. Então, sigamos adiante. Então, veja só, quando surge na igreja esse pensamento de somente a escritura, isso começa a colocar e fazer uma forte oposição e contraposição ao pensamento do catolicismo romano, né? Por quê? Para o católico, dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, não só no século XI, no século X, IX, no século XIV, mas a fé católica ela não se fundamenta exclusivamente nas Escrituras, né? A fé católica ela não é formada somente a partir da Bíblia, ela tem outras fontes, né, da onde surgem as suas doutrinas. Por exemplo, doutrinas essenciais que os católicos hoje em dia defendem não encontram absolutamente lugar na Escritura, como por exemplo o purgatório. Não existe a doutrina do purgatório no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento da Bíblia. Também não existe veneração à imagem, não existe várias, né? Por exemplo, a noção de reza, de acender vela, de procissão, de terço, né? Escapulário, as indulgências, a confissão ao pároco, ao padre, né? Todas essas doutrinas, elas não encontram espaço necessariamente na Escritura, né? O que os católicos eles vão defender é o seguinte, é que as suas doutrinas elas se fundamentam naquilo que eles chamam de sagrada tradição, é a Bíblia para eles chamam de sagrada tradição, mas elas não se fundamentam somente na sagrada tradição que é a Bíblia, se fundamenta também no chamado magistério, que são os documentos dos concílios, pronunciamentos papais e outros documentos com aprovação da autoridade eclesiástica. E também na patrística, né? Patrística são os escritos dos chamados pais da igreja, é a era pós-apostólica, né? Após a morte dos apóstolos, surgiram na igreja alguns homens que começaram a defender algumas doutrinas, e essas doutrinas se desenvolveram a formar o corpo doutrinário da Igreja Católica Apostólica Romana. E também a doutrina da igreja, ela se fundamenta na figura do Papa como vigário de Cristo. Essa expressão vigário significa no lugar de ou substituto de. Então, eles inclusive dizem que o Papa ele ocupa a cadeira de Pedro como primeiro Papa. Isso, claro, não está na Bíblia, isso é uma ilação, é uma fantasia, né, para sustentar o poder do Papa, né, algo que nunca existiu. A gente não encontra isso no Novo Testamento, mas o Papa, visto como vigário de Cristo, aquele que estava no lugar de Cristo, ele quando fala da sua posição papal, ele é infalível, é considerado infalível, né? O que a gente chama de ex-cátedra, né? Quando ele fala da cadeira, da sua posição como líder da igreja. Então, a palavra dele é infalível. O que nos coloca diante do segundo quadro, né? A gente, quando Lutero, Calvino e outros reformadores começam a se levantar e dizer que a fé do cristão ele deve se fundamentar única e exclusivamente na Bíblia como palavra de Deus, ele está se desfazendo sobre todas as tradições, todos os documentos que estavam sustentando as doutrinas católicas de até então, inclusive da própria figura do Papa, né, como vigário de Cristo, como uma figura então infalível. Então daí você imagina o quanto isso trouxe de preocupação, de consternação e perseguição da igreja romana aos reformadores, porque tudo, enfim, todo o corpo de doutrinas da igreja católica estava sendo questionado, porque você diz o seguinte, olha, agora o que vocês defendem em termos de doutrina só pode ser extraído da Escritura, ou então, as doutrinas que vocês defendem precisam passar necessariamente pelo crivo da Escritura. Quando você toma essa postura, quando você começa a defender isso, você coloca em maus lençóis toda a igreja, porque a igreja sabe que grande parte das doutrinas que eles assumem, que eles pregam, que fazem parte do seu corpo doutrinário, tudo isso vem de outros lugares que não da Escritura. Então, isso trouxe um mal-estar tão grande que a tentativa dos papas, claro, era esmagar a reforma protestante, né? Isso é tão forte, essa questão da Escritura, né, que
O Concílio de Toulouse, em 1229, proibiu o uso da Bíblia na língua vernacular para os leigos. Os leigos, ou seja, aquelas pessoas que não tinham formação eclesiástica, que não tinham sido ensinados, né, pelos clérigos, que não faziam as faculdades, né, que não faziam parte do corpo sacerdotal da igreja, eles eram proibidos de ler a Bíblia na língua vernacular, na língua que eles falavam. O Sínodo de Oxford, em 1408, proibiu a leitura da Bíblia de Wycliffe. Nós falamos, né, de Wycliffe foi uma figura importantíssima dentro da Reforma, porque grandes doutrinas defendidas pelos reformadores e a própria tradução da Bíblia na língua vernacular partiu de Wycliffe. E ainda em 1408 havia algumas poucas, né, traduções da Bíblia de Wycliffe, e a igreja então proíbe que sejam feitas a leitura desse material, só era permitido a Bíblia no latim. O Concílio de Trento, em 1545 e 1563, né, chamado de Contra-Reforma, ratificou as doutrinas católicas e a importância do magistério para a interpretação da Escritura. Então, durante esse período, houve uma reunião dos bispos, né, com o Papa, e eles fizeram um concílio, que foi o Concílio de Trento, chamado de Contra-Reforma. Por quê? Foi uma resposta da Igreja Católica à reforma que aconteceu em 1517 e estava agraçando e estava encontrando espaço em muitos lugares onde a Igreja Católica tinha suas igrejas. E quando a igreja se reúne, então, no Concílio de Trento, que a gente chama de medidas de contra-reforma, ela ratificou as doutrinas católicas, aquelas doutrinas que estavam sendo condenadas pelos reformadores, eles ratificaram, né, eles concordaram e disseram que os católicos eram obrigados a pensar dessa maneira e também enfatizaram a importância do magistério para a interpretação das Escrituras. Então, o crente, né, o católico, ele não pode interpretar a Escritura. Quem interpreta a Escritura é o magistério, são as autoridades eclesiásticas, né? E só no Concílio Vaticano II, em 1965, que a Igreja Católica voltou a permitir a leitura da Bíblia na língua vernacular pelos chamados leigos, né? Aquelas pessoas que não eram doutos na igreja, né? Que não tinham um conhecimento aprofundado na igreja, né? Só que nós vamos chegar agora, digamos assim, na nossa parte, no nosso esteio, né? no nosso mundo aqui como evangélicos, né? Nós dizemos que a Bíblia é o único fundamento da fé evangélica, né? A questão é, qual fé? Porque nós temos várias maneiras de se referir aos evangélicos, protestantes, enfim, pessoas que podem abarcar um considerável número de pessoas e doutrinas diferentes. Você pode falar, por exemplo, em termos de evangélicos, cristãos ou protestantes. Então, dentro de uma mesma classificação, como, por exemplo, cristãos, você pode ter batista, pode ter assembleano, adventista, presbiteriano e até mórmon. Ou seja, falou que é de Cristo, a gente coloca, então, dentro de um escopo de cristão, né? Se você fala de protestante, você vai deixar de fora, por exemplo, pentecostais. Se você fala sobre evangélicos, você pode deixar de fora alguns ramos da Igreja Reformada, né? Como, por exemplo, os luteranos. Então, o que acontece? É difícil você, às vezes, definir e distinguir exatamente a quem nós referimos quando nós falamos de pessoas que assumem como fundamento das suas doutrinas evangélicos, cristãos, protestantes e por aí vai. Às vezes é até difícil fazer isso, tá certo? Por quê? A questão não é só defender a sola escritura, não é você fazer uma defesa teórica, filosófica da importância de você fundamentar a sua fé somente na Escritura, mas como a Escritura determina e influencia na sua ortodoxia, essa palavra quer dizer o conhecimento correto, e na ortopraxia. Ortopraxia significa a ação correta, o comportamento correto, né? Porque você de um mesmo fundamento, como por exemplo a Escritura, você pode tirar concepções tão diferentes como, por exemplo, dos adventistas e dos reformados, né? Você pode ver noções bem diferentes, né? Você pega, por exemplo, uma igreja batista, você vai comparar com uma igreja universal do Reino de Deus, você percebe o quão diferente é a compreensão que eles têm da influência
da importância da Bíblia como fator determinante da sua fé e da sua prática cristã, né? O fato é que existem muitas igrejas evangélicas que se afastam da sola Escritura, talvez não de maneira declarada, proclamada, dizendo nós estamos abandonando a fé evangélica e vamos então seguir o pensamento dos nossos líderes, né? Poucos tiveram coragem de fazer o que fez, por exemplo, os mormons com Joseph Smith, os adventistas com Ellen White, os testemunhas de Jeová e tantos outros grupos evangélicos, né? E pseudo-evangélicos que diziam, né, que se fundamentavam na Escritura, mas na verdade se afastaram dela completamente. Alguns tiveram a coragem de dizer que não, a gente considera a Bíblia, mas existem outros documentos que nós consideramos como igual importância. Quando eu falo de fé reformada, como eu falo da Escritura como único fundamento da fé, eu estou falando daqueles que genuinamente se apegam à Escritura como único fundamento, como única regra de fé e prática, não os outros, tá certo? Só para ficar bem claro. A Bíblia é o único documento reconhecido como divinamente inspirado e autoritativo para os cristãos reformados. Então não tem outro documento, não tem bula papal, não tem visão de profeta, não tem documento doutrinário, confissão de fé, nada que pode ser igualado em importância e relevância fundamental para a igreja do que a própria Escritura. Tá bom? Para vocês terem ideia, no ano 70 depois de Cristo, o cânon do Antigo Testamento ele já estava fechado. Teve um concílio chamado Concílio de Gêmnia, que foi um concílio judaico, né? E eles então determinaram, como nós temos hoje, o Antigo Testamento, excluindo aqueles livros apócrifos que existem dentro da Bíblia Católica. No começo do segundo século, todos os livros do Novo Testamento eram conhecidos pela igreja e eram lidos por elas, eram utilizados no momento de edificação. E as pessoas erroneamente dizem que os concílios determinaram quais eram os livros da igreja. Não, os concílios eles reconheceram quais eram os documentos que a igreja utilizava na sua edificação e eram inspirados, e eram então palavra de Deus. No século IV, os 27 livros do Novo Testamento já faziam parte do cânon. Então a gente não está falando de um papa maluco do século X, a gente está falando de uma época que não havia igreja católica, tá certo? Que é a época a época dos pais da igreja. Tudo bem, a igreja católica ela começa a ganhar forma a partir do século V, século VI, mas nós então temos aí no século IV já os 27 livros como nós temos hoje no nosso cânon, né, no nosso Novo Testamento, nós já temos sendo lido e aceito por toda a cristandade. E a igreja reconheceu a inspiração e a autoridade desses livros como nós temos hoje, tanto os do Antigo Testamento quanto os do Novo Testamento. Olha só o que John Wycliffe fala sobre a Escritura. Visto que a Bíblia contém tudo o que é necessário para a salvação e necessária para todos os homens, não só para os sacerdotes, ela sozinha é a lei suprema para regular a igreja sem tradições e estatutos humanos. Cristo e os seus apóstolos ensinaram o povo na língua melhor conhecida por eles. Por isso, a doutrina não deveria estar só em latim, senão na língua comum. O laicado deveria entender a fé e as doutrinas da nossa fé estão nas Escrituras, e os crentes deveriam ter as Escrituras na língua que eles entendem perfeitamente. Aí você imagina por que o Papa não morria de amores por John Wycliffe, porque para ele o único fundamento das doutrinas e da prática da igreja deveria ser as Escrituras, coisa que naquela época não acontecia. Olha mais aqui o que diz Agostinho ainda no ano de 405. Agostinho foi um grande teólogo da igreja, um grande homem de Deus. O meu amigo, o pastor Eduardo aí, que estuda filosofia, né, está concluindo doutorado em filosofia, ele é especialista em Agostinho. Um dia eu vou trazer ele para falar sobre Agostinho. Diz assim Agostinho: eu aprendi a atribuir aqueles livros que são de classificação canônica e somente a eles tal reverência e honra, a firme crença de que nenhum deles corre um único erro devido ao autor. O autor é Deus. E quando sou confrontado nestes livros com qualquer coisa que pareça estar em desacordo com a verdade, não hesito em atribuir isso quer ao resultado da utilização de um texto incorreto, quer ao fracasso de um comentarista em explicar as palavras ou a minha própria compreensão equivocada da passagem. Queridos, Agostinho tem que tirar o chapéu, porque ele era muito inteligente, era um homem além da sua época, né?
E ele então, ele disse que não há erro no texto, o problema não está no texto, o problema está na gente que interpreta errado o texto. Isso é muito comum acontecer hoje em dia, né? Mas sigamos. Olha só então o que falou Martinho Lutero. As escrituras nunca erram. Onde as sagradas escrituras estabelecem algo que deva ser crido, ali não devemos desviar-nos de suas palavras. Martinho Lutero. E João Calvino, grande João Calvino, o registro seguro e infalível, a regra certa e inerrante, a palavra infalível de Deus, isenta de toda mancha ou defeito. Então, essa era a compreensão, isso era o nível de importância que os reformadores davam às escrituras. Então, por isso, toda a doutrina reformada, toda a doutrina das igrejas que seguem e dialogam com a reforma protestante, né, que beberam das fontes da reforma, supervalorizam, super não é no sentido de acima do necessário ou acima do razoável, não, super porque de fato é digno que a gente considere a Bíblia como o supremo e máximo esteio da nossa fé, do nosso conhecimento, da nossa prática como cristão. Olha só então alguns textos da Bíblia que enfatizam a inspiração da Bíblia e a importância dela para a igreja. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Pedro 1, 20 e 21. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. É que ao receberem palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavras humanas, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês que creem. Perceba que a doutrina da inspiração da Escritura, da relevância da Bíblia como fundamento da vida da igreja, do conhecer da igreja, né? É a palavra de Deus, não há outra, até porque não é necessário ter outro fundamento, tá certo? Mas sigamos então aqui, falar um pouco sobre os resultados da sola Escritura. Né? O que trouxe então? Quando se retirou todos os outros fundamentos arenosos da cristandade, das igrejas, da vida dos crentes, e sobrou só a Escritura, o que aconteceu? Primeiro, o acesso à palavra de Deus pelos leigos. Isso foi irremediavelmente um grande lucro da reforma protestante, porque as pessoas passaram então a ter acesso à palavra. Se ela é o fundamento da fé, e é importante que as pessoas conheçam a sua fé, nada melhor ser feito do que você então compartilhar e permitir com que aquelas pessoas que não tinham conhecimento, que não eram doutores da igreja, que não sabiam falar o grego, que não sabiam falar o hebraico, o latim, eles então tivessem acesso à escritura dentro da sua própria língua. Um outro resultado também da igreja assumir a sola Escritura foi a produção de comentários e estudos bíblicos. Você tem aí, a partir desse momento, o que eles querem é que os crentes eles entendam, compreendam a Bíblia, e começa então a ter uma série de produção de comentários. Nós temos alguns de Lutero, temos Calvino e temos tantos outros comentaristas que fazem esse tipo de material, produzem esse material para esclarecer os crentes sobre como entender, compreender e ler a Escritura, né? Uma outra mudança também foi a centralidade do púlpito ao invés do altar, porque a missa católica, a palavra missa, ela significa a repetição do sacrifício de Jesus. Então, quando se vai numa igreja católica, o centro é o que? É o altar onde é oficiado novamente o sacrifício de Jesus. Quando a reforma ela acaba com essa tradição, ela subverte esse pensamento, ela coloca a Bíblia no centro, ao invés do altar nós temos a presença do púlpito, né? Porque agora a ênfase, né, a centralidade não é na figura do sacerdote como aquele que repete o sacrifício de Jesus, mas sim aquele que ensina o povo, aquele que orienta o povo, aquele que conduz o povo. Então, teve essa grande mudança. Tanto que você pegar as igrejas católicas ainda hoje,
o centro, a nave central lá, você tem o altar com aquela mesa, né? Onde se faz o sacrifício da Eucaristia. E nas igrejas reformadas, se você procurar as igrejas reformadas mais antigas, você vai ver que o púlpito ele ocupa um lugar alto e destacado, porque ali ficava o pregador para expor então as escrituras. Uma outra questão também que foi de grande mudança, foi a mudança no papel dos pastores, né, que eram padres, que tinham como propósito representar os fiéis diante de Deus, e agora então não são mais padres, sacerdotes, são pastores que têm como propósito não fazer uma mediação entre Deus e o homem, mas sim expor a Bíblia. Então era muito comum, né, principalmente naquela época da Reforma, isso em igrejas reformadas é algo comum, você ter longas exposições das Escrituras, né? Você começa com o livro de Romanos e termina o livro de Romanos, expondo ponto a ponto, versículo a versículo, né? Porque a função do pastor agora, ele se ocupa essencialmente com o ensino do povo. Um outro resultado foi a capacitação dos ministros para ler, compreender e expor os textos bíblicos. Por exemplo, Lutero, ele só foi conhecer a Bíblia depois dos 20 anos. Ele era monge, formado na igreja, professor de seminário, professor universitário, e ele só foi conhecer a Bíblia depois dos 20 anos, por acaso. Então, quando a reforma ela coloca a Bíblia no centro da vida da igreja, o que acontece? Os ministros, então, eles precisam ser capacitados para ler a Bíblia, inclusive a partir dos textos originais, do grego, hebraico, latim também, e também a expor e ensinar o texto bíblico. Então começa a se ter uma preocupação muito forte em cima da qualificação desses homens que estariam ocupando as igrejas, né? E um grande resultado foi justamente a mudança nas liturgias e na doutrina da igreja, né? Obviamente, quando você começa a se livrar de todo lixo doutrinário que não vem da Escritura, que vem da mente do Papa, que vem dos pais da igreja, tudo aquilo que teve a sua relevância, tem sua importância em termos de pensamento, mas não pode ser colocado como fundamento doutrinário da igreja, o que sobra? Aquilo que a Bíblia expõe como doutrina fundamental. O que aconteceu? A liturgia muda, né? A liturgia da igreja ela começa a mudar, a palavra começa a ocupar mais espaço, né? A leitura da Bíblia, a exposição da Escritura, ela começa a ocupar um lugar maior e a doutrina também começa a mudar. Não foi uma mudança radical, claro, com o passar do tempo. Claro que um católico diria que aquilo é radical, mas a mudança em si ela não foi uma mudança extremamente radical. Foi passando com o tempo, né? E até se formar esse corpo doutrinário através das chamadas confissões de fé. Falar um pouco sobre o afastamento hoje da sola Escritura. Agora eu quero falar um pouco da igreja atual, né, do século 21, ano 2020, meio de pandemia, né? Como é que as igrejas evangélicas hoje, elas tratam como importante a sola Escritura, somente a Escritura, né? Primeiro, a gente percebe, né, pastores despreparados e ovelhas perdidas. Pastores que não têm qualificação intelectual e formação mínima para compreender, estudar e interpretar as Escrituras, né? E você, por fim, você tem ovelhas que não sabem no que acreditar. Não sabe se acredita no pastor que prega na igreja, não sabe se acredita no cara do vídeo do Facebook, não sabe se acredita naquele canal do YouTube. Ele tem o coração presbiteriano, tem a alma assembleiana e a fé batista, quer dizer, toda uma mistura a pessoa não tem, porque os pastores que ocupam o púlpito, muitas vezes eles não têm a qualificação necessária. Eu não estou nem falando de qualificação moral e espiritual e familiar, estou falando de qualificação do conhecimento da Escritura, para poder ensinar, expor a palavra de Deus. Ele chega no domingo, então, 2 horas antes do culto, ele se senta, pega um versículo, faz algumas anotações e aquilo vai ser a pregação do domingo. No outro domingo, Deus proverá, cada dia basta o seu mal. Então, o que acontece é o seguinte, a gente encontra hoje muitos pastores que eles não debatem, não conversam, não ensinam sobre temas mais aprofundados, não é porque eles não querem, é porque eles não sabem, não têm qualificação, não têm condição.
né? Não quer, e não procura uma maneira de aprender, ou comprar livro de qualidade, ou investe em livro, né? Ele prefere investir na viagem ungida para Jerusalém. Não quer gastar dinheiro com seminário, não vai ter um curso, tal, vão participar, não quer isso. Então, primeiro, pastor despreparado, ovelha perdida. Segundo, o que a gente chama de interpretação livre das Escrituras. Uma das grandes ações da Reforma Protestante foi o que nós chamamos de livre exame das Escrituras. Cada leigo, cada pessoa, cada crente, ele tinha todo o direito, até obrigação, dever, de poder manusear, estudar, ler a Bíblia. Então, isso era algo comum, né? Então, o que acontece? É o chamado livre exame das Escrituras. Mas livre exame das Escrituras não significa interpretação livre das Escrituras. Porque nenhum reformado, minimamente coerente com aquilo que acredita, vai dizer que a pessoa pode interpretar a Bíblia absolutamente da maneira como quiser. Isso é errado, né? O reformado, o pastor reformado, aquela pessoa que foi influenciada pela Reforma Protestante, tem todo o cuidado com as regras hermenêuticas, os princípios de interpretação bíblica, e ele leva isso a sério, né? Mas as pessoas, elas muitas vezes interpretam a Bíblia sem absolutamente nenhum critério, a não ser a sua própria vontade. E, claro, às vezes chegam em conclusões absurdas, assim, que você fica pensando, meu Deus, como é que alguém chegou à conclusão lendo o texto dessa maneira, né? Como tem pastor que lendo a Bíblia começa a andar descalço, dizendo que Deus ele vai dar tudo aquilo, onde ele botar o pé, né? Enfim. E por aí vai, tem unção disso, unção daquilo, unção do riso. Então as pessoas começam a ler a Bíblia sem absolutamente nenhum critério, sem um mínimo de orientação, aí realmente é complicado. Um outro também resultado desse afastamento é o pragmatismo e o mercantilismo. O que é o pragmatismo? Essa palavra pragmático é aquilo, vai dizer o seguinte, vale aquilo que funciona. Então, se você leu o texto, aplicou o texto daquela maneira, funcionou, então aquele texto é real, é válido e você pode ensinar dessa maneira para as outras pessoas. Isso é pragmatismo. A gente é guiado por aquilo que funciona. O pastor é desse jeito. O pastor ele não quer perder tempo estudando, né? Eu não estou dizendo todos, claro, alguns, pouquíssimos, quase nenhum pastor é assim. Ele quer um método que lhe ajude a fazer a igreja crescer, a desenvolver o seu trabalho. Não tem problema nenhum da igreja crescer. Na verdade, a igreja tem que crescer. Mas, então, que ele pega métodos pragmáticos que funcionam e ele coloca aquilo dentro da realidade dele. E o mercantilismo é o quê? Usar a Bíblia para vender produto, ou então para arrecadar dinheiro. Então, a gente hoje tem todo o mercado evangélico, e vocês sabem disso, Igreja Universal do Reino de Deus, Mundial do Poder de Deus, e por aí vai, né, que faz todo tipo de estratégia fundamentada na Bíblia, né, pegando textos isolados e deturpando muitos deles para vender travesseiro, para vender batom, para vender rosa, para vender sal, para vender água, álcool em gel ungido. Então começa a fazer isso tudo para vender e criar um produto e ter o lucro financeiro. É mais ou menos como o Papa fazia na época de Lutero, a venda de indulgência. Só que a gente não está vendendo indulgência, eles estão vendendo produtos espirituais, digamos assim, com fundamento na Escritura. O mau caratismo é o mesmo. A técnica é diferente, mas o mau caratismo é o mesmo. Outro, emocionalismo como critério da autoridade. Isso é seríssimo, né? Eu não estou aqui querendo discordar, inclusive nós temos grandes pregadores como Jonathan Edwards, né? Que falavam muito sobre a razão e a emoção, a importância da emoção dentro da espiritualidade. Eu não estou negando a importância de você ter emoção, até porque as emoções foram dadas por Deus e nós devemos também colocar as emoções à disposição do serviço do Senhor e amar a Deus também com a nossa emoção. O que eu estou dizendo é que muitas vezes nós olhamos para a Bíblia como um conjunto de saberes e conhecimentos religiosos que não tem absolutamente nenhum valor e nenhum sentido para nós. Eles só vão ganhar sentido a partir de uma leitura. Você abre a Bíblia, você nunca se deparou com aquele texto, mas aquele texto, quando você abre, aquilo lhe provoca um tipo de emoção que torna aquele texto palavra de Deus para a sua vida. Não vai dar tempo de falar um pouco da neo-ortodoxia, mas eu relaciono isso muito com a neo-ortodoxia, né? Um pensamento neo-ortodoxo, né?
A gente não vai poder falar sobre isso aqui. Mas o emocionalismo é o critério da autoridade. Se o pregador falou e você não sentiu nada, é como se Deus não tivesse falado contigo. Isso para mim é uma das coisas mais miseráveis, mais pobres dentro de igreja. Deus ele não falou comigo. Por quê? Porque eu não senti nada no meu coração. Então, o que é isso? Isso é um afastamento da sola escritura. E nesse sentido, eu acho que a maioria dos evangélicos embarcam nessa onda, né? Você lê a Bíblia, e aquilo parece que você está lendo um jornal, parece que está lendo um livro de Agatha Christie, parece que está lendo, enfim, qualquer outra coisa. E quando você bate o seu olho num texto, aquele texto ele está de acordo com a emoção que você está sentindo, aquilo se torna a palavra de Deus. Não, meu querido, a Bíblia sempre vai ser a palavra de Deus, independente dos teus sentimentos, tá certo? Outro resultado também do afastamento da sola escritura são os substitutos pentecostais da sola escritura, né? Por quê? Porque os pentecostais eles são guiados, né, por um espírito ou pelo Espírito Santo, dizem eles, né? E que os conduzem a determinadas ações e práticas que às vezes elas se equiparam em termos de autoridade à escritura. Por exemplo, quem nunca viu aquele profeta que perde a sua consciência, Deus entra nele, né? Ele fica com Deus dentro dele, o Espírito, e ele perde a consciência e passa a falar, eu, Senhor, te digo, meu servo, não sei o que, tal. Para mim, eu particularmente, eu sou crente batista, a minha compreensão das doutrinas é uma compreensão reformada, e para mim isso não existe, não é verdade, eu não acredito. Toda sinceridade, eu não acredito, tá bom? Porque se Deus ele entra em alguém e ele fala a ponto da pessoa perder a sua consciência, e a consciência que fala ser a consciência de Deus, aquilo que sai da boca do profeta é exatamente igual em autoridade à palavra de Deus. E eu não acredito nisso. E a gente tem esses substitutos, tem sonhos, tem visões, às vezes você não... A Bíblia fala claramente, a Bíblia lhe ensina, o pastor prega no púlpito, você não ouve e espera que alguém com um sonho, com uma visão, com uma profecia fale para você. Tá certo? O que é isso? É uma substituição da sola escritura, né? É um prejuízo da sola escritura, né? Um outro também resultado do afastamento é o tradicionalismo e a ortodoxia morta. Por quê? Quando eu falo de afastar, não é afastar no sentido de você abrir mão da Bíblia, não ler mais a Bíblia, mas é se afastar como algo que traz sentido à sua fé como crente. E quando você então começa a se afastar da sola escritura, você começa a manter determinados conhecimentos e tradições sem aquilo fazer mais absolutamente um sentido para a tua vida. Você não colaborar com a tua espiritualidade. É só a ortodoxia morta, é conhecimento, aproximação entre o crente e Deus. Isso também é uma maneira de você se afastar da sola escritura. E por fim, um outro também resultado do afastamento do sola escritura é o uso da Bíblia para manipulação. Já que a gente se afasta da Bíblia, e a igreja evangélica é uma igreja que se fundamenta na escritura, a gente tem que usar a Bíblia para alguma coisa. Para que se usa então? Para manipular as pessoas, né? Para fazer o que as pessoas querem que a gente faça, ou então que elas não façam com a gente o que a gente tanto teme, como aquele pastor rebelde, aquele pastor que toma atitudes e decisões equivocadas, traz prejuízo para a igreja, enfim, muitas coisas erradas, e ele vai então abrir a Bíblia para dizer, olha, cuidado, porque o pecado da rebeldia é como o pecado da feitiçaria, não toqueis no meu ungido. Então a gente começa a usar a Bíblia para manipular as pessoas. Tá bom? É preciso, né, diante desse quadro que eu falei, que é um quadro comum aqui do século XX, é um quadro comum que a gente tem vivido hoje, esse afastamento da sola escritura, né? Nós precisamos retornar à sola escritura, né? Veja só, primeiro, falta clareza doutrinária de igrejas e pastores. Tem pastor que você não sabe exatamente no que ele acredita. Eu tive uma experiência com um pastor, eu fui questionar se ele era arminiano ou calvinista, parece que eu estava chamando ele de filho de Satanás. Porque, não pode, eu não quero dizer, não sei o que, essa discussão está errada. Não tem problema nenhum em você se identificar doutrinariamente. Entre vocês, se você é arminiano, defenda-se como arminiano
Estude e tenha condição de se defender como tal. Se você é calvinista, estude e defenda-se como tal. Não tem problema nenhum. O problema é que tem pessoas que você não sabe no que elas acreditam. Não sabe qual é a fé, não sabe qual é a fé daquela igreja. Muitas vezes isso acontece o quê? Para evitar conflito e atrair membros. Porque se você não se posiciona como igreja, você deixa tudo muito aberto, o que acontece? Você pode atrair qualquer pessoa. O que não acontece se você determinar aqui, nós acreditamos assim, a nossa fé é essa, nós não aceitamos isso, nós não aceitamos aquilo. Ou então aquele pastor que fica mudando a sua doutrina de acordo com o interesse do membro. Se tem um membro da igreja que é contra o segundo casamento, adulterou, caiu em pecado, separou, não pode casar. Aí o pastor segue essa doutrina. Quando chega alguém na igreja que tem um segundo casamento, e ele vem, não pastor, porque eu não deu certo no meu primeiro casamento, eu me separei, agora eu estou com essa esposa. Não, meu irmão, a gente tem que entender que Deus tem compaixão, que Deus tem misericórdia. Então a gente fica, titubeando na fé, sem saber exatamente o que a gente defende, porque a gente quer ser simpático com todo mundo e atrair todo mundo. Aí chega uma hora que a casa cai, viu? Que você tem que se posicionar, tá certo? Então, é preciso que pastores e igrejas, doutrinariamente, elas saibam no que acreditam. Exatamente, qual é a sua fé, no que elas creem e o que elas não creem. Olha só o que diz 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Olha só, apresentar-se a Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Pastores podem ser bons em muitas coisas, mas no manejo da palavra eles devem ser excelentes. Não, mas o meu pastor é um ótimo administrador. Ele foi chamado para pastorear, não foi para administrar. Meu pastor é um excelente conselheiro, glória a Deus. E a palavra, como é que ele maneja? É bem, tá certo? Claro que um pastor que seja um ótimo administrador pode também manejar bem a palavra. Agora, faça tudo bem, acima de tudo, seja um exímio esgrimista com a espada do Espírito, certo? Então, por que eu estou falando isso, gente? Por uma razão muito simples, porque para mim, muitos desses problemas que a igreja vive hoje não é problema de ovelha, é problema de pastor, tá certo? Perceba que o seminário da ovelha é o pastor no púlpito. Onde é que a igreja vai aprender teologia? Onde é que a igreja vai aprender? Onde é que a ovelha vai aprender sobre hermenêutica? Sobre regras de interpretação, e com o pastor pregando. Não é que o pastor, um dia, ele pode até fazer isso, não tem problema, na escola dominical, eu vou falar agora quais são os critérios de interpretação, os princípios da hermenêutica, da interpretação bíblica, pode fazer, não tem problema. Mas quando eu digo que o púlpito, o pastor no púlpito é o seminário da ovelha, o que eu estou querendo dizer é que a ovelha, ela vai seguir o exemplo da maneira como o seu pastor está fazendo a leitura e a aplicação da Escritura. Então, se o pastor faz isso muito mal, ou não faz, ou a interpretação dele é alegórica, ou a interpretação dele é simplesmente casuística, a ovelha vai aprender e vai seguir aquela mesma prática. Tá bom? Então, o seminário da ovelha é o pastor no púlpito. O pouco conhecimento bíblico acarreta fraqueza no julgamento. Porque as pessoas, muitas vezes, não sabem fazer boas escolhas, ou então tomam decisões erradas, porque são fracas de Bíblia, porque não conhecem a Escritura, porque não foram preparadas e orientadas biblicamente. Então, porque eles faltam esse conhecimento, 1 Tessalonicenses 5:21 diz, examinem todas as coisas, retenham o que é bom. A pessoa precisa de critério para examinar as coisas, precisa de critério para avaliar, não é? Precisa de critério. E esses critérios, eles são dados e orientados segundo a palavra de Deus. E se o pastor no culto, no púlpito, não prega como deve, não orienta como deve, e a ovelha não recebe esse ensino, na hora em que ela tiver que examinar alguma coisa, ela não vai saber nem por onde começar. Não é? E ela vai acabar sendo guiada pelo seu coração ou pelas suas impressões. Às vezes isso pode dar certo, às vezes não. Certo? E nós então devemos ser criteriosos com o sola escritura. Nós precisamos ser extremamente criteriosos como igreja, como ovelhas,
a nos guiarmos e conduzirmos pela Escritura e somente pela Escritura. Eu não vou nunca, em termos de conteúdo bíblico, pregar um livro de, sei lá, como é que é o nome daquele, o pessoal gosta muito, né? Tem gente até que acha que ele é evangélico, mas de evangélico não tem nada, Augusto Cury, né? Enfim, o meu instrumento de palavra e orientação para a igreja é a Bíblia. Eu posso usar outros recursos, outras leituras, mas para ressaltar, para fazer com que a palavra brilhe mais, tá certo? Então isso é muito importante. Olha o que diz Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento, pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim, visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Oséias 4,6. Eu acho isso um alerta muito grande, eu sempre lembro desse texto, eu acho um alerta muito grande para os pastores. Por quê? Porque o povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Porque quem deveria dar o conhecimento para o povo, rejeitou o conhecimento. E isso Deus ele cobra. Por isso que a Bíblia fala que querem ser mestres, mas serão cobrados. O que acontece? O pastor ele se recusa a obter conhecimento, ele não investe no seu estudo, ele não se dedica a qualidade e a profundidade do seu conhecimento, não ensina de maneira adequada, é negligente. O que acontece? O povo acaba sendo destruído. Acaba sendo destruído aí, indo para a Igreja Universal, por esses youtubers aí que pregam um bocado de heresia, que eu não lembro nem o nome deles agora, e por aí vai. Então, para mim, a maior responsabilidade não é a igreja, para aqueles que seguem ou não a Sagrada Escritura, é com toda certeza a figura do pastor. Ele é uma figura-chave em todo esse processo. Ele que dá o tom, ele que dá o ritmo da palavra na igreja, tá certo? Eu acredito que o nosso estudo terminou por aqui, eu espero que vocês tenham entendido. Eu queria só lembrar para vocês aqui, que a gente continua na semana que vem. Na semana que vem, sábado, dia 27 de junho, às 17 horas, esses mesmos canais, nós vamos estar falando sobre solos Cristos, ou somente Cristo. E eu queria contar com a sua participação, tá bom? Isso aqui a gente faz para vocês, tá certo? Para o seu conhecimento, seu ensinamento, para que você possa se desenvolver na fé, tá bom? Eu queria só dar uns avisos aqui para vocês. Amanhã, às 18 horas, nós temos o nosso culto, dia 21 de junho, amanhã, nós temos o nosso culto, e a nossa reflexão também vai ser transmitida, vai ser o Deus glorioso, tá bom? Se você quiser estar conosco, tanto no Facebook quanto no YouTube, tá certo? Se você quiser, você até como membro da igreja quiser também ajudar a abençoar a Igreja Batista do Natal, os dados bancários para depósito na nossa conta corrente estão aparecendo aí para você na tela, tá bom? Na Igreja Batista do Natal ninguém é obrigado, forçado a contribuir, a gente nem precisa, porque as pessoas fazem de bom grado e de bom coração, tá bom? A gente tem ensinado dessa maneira, tá certo? Então tá aí, Banco do Brasil, agência 3698, dígito 6, conta corrente 9094, dígito 8. Tá bom? Igreja Batista do Natal, tá aí o CNPJ se você quiser fazer transferência. E a Igreja Batista do Natal, tá aí aparecendo as redes sociais, no Facebook, @Batista do Natal, e no YouTube, Igreja Batista do Natal. A gente espera que brevemente a gente possa estar se vendo, já que a gente há um tempo já não tem se reunido lá no nosso templo, na rua Mossoró, número 403, lá em Petrópolis, Natal RN, por conta da pandemia. E a gente pede então que tudo isso passe logo, e a gente possa então voltar para as nossas boas e amáveis reuniões, né, de adoração ao Senhor. Nossa escola dominical, nosso café da manhã, todo domingo pela manhã. Muito bom, a gente espera que tudo isso passe e a gente possa então caminhar. Se você tiver alguma dúvida, sugestão, alguma coisa assim, você pode fazer aqui embaixo alguma dúvida que ficou, tá certo? Eu sempre entendo que quando alguém não pergunta nada é que eu expliquei muito bem. Então tomara que não tenha ficado dúvida, mas se ficou, você pode então fazer aqui embaixo. Eu queria agradecer pelo seu tempo,
que esse estudo ele possa lhe aproximar mais da palavra do Senhor, tá bom? Que você possa ter sido enriquecido por aquilo que nós falamos hoje, tá certo? Então eu queria encerrar em oração. Paizinho, eu te agradeço. Agradeço porque o Senhor decidiu se revelar através de palavras. E essas palavras não estão em outro lugar a não ser nas Escrituras Sagradas. Nós agradecemos porque o Senhor, durante o período da Reforma, levantou homens que defenderam até com as suas vidas, ao preço das suas vidas, a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. Então, que amemos a palavra do Senhor e que ela seja central na nossa fé e na nossa prática como cristãos. É o que eu te agradeço e peço em nome de Jesus. Amém, querido? Que Deus lhe abençoe ricamente. Ó, deixa eu deixar o último aviso aqui para você. Cadê? Aqui. Amanhã a gente se vê, viu? Fica com Deus. Deus te abençoe.